Gente, no próximo domingo é comemorado o Dia dos Pais. E nessa data especial, nós vamos conhecer a história de um super pai. Acompanhe na reportagem do Augusto César. Palavra composta por apenas 3 letras, mas que o significado vai muito além de apenas ter um filho. É uma relação diária, com orientações, ensinamentos para o futuro do filho ou da filha. E é exatamente dessa forma que Anderson administra seu tempo entre os 3 filhos, mesmo que 2 deles já tenham saído de casa para formar suas famílias. Eu tive o privilégio de ser pai de 3 filhos, né? A Mel, a Aline e o Bernardo. Então são 2 meninas e um menino. E a gente tem uma relação, acho que muito especial, muito próxima, né? Então é algo que eu me orgulho muito, né? De poder, de ter construído isso e de poder ser presente, né? Um pai realmente presente na vida deles e poder contribuir, né? Principalmente com os valores, né? Que é o que eu acho que a gente pode deixar de mais especial para eles aí na vida e no crescimento deles. Então é uma relação bem bacana, de amor, de carinho, de troca. Então eu me orgulho muito disso. Anderson sempre teve uma conexão muito forte com a família, mas esta relação ela se fortaleceu ainda mais no ano de 2018, quando a Mel passou por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Foi aí que entrou em ação o Super Pai. A gente descobriu uma doença na Mel lá em 2018, né? Uma doença rara que se chama NMO, neuromielite óptica. É uma doença autoimune que não tem cura, né? E a gente foi saber disso depois, mas até saiu o diagnóstico, né? E a Mel teve hoje a gente aprendeu o que seria, na época a gente não entendia, mas a Mel teve um primeiro surto, né? Que essa doença ela se desenvolve através de surto. E esse surto teve tudo para ser fatal, mas não foi. Movido pela fé, Anderson praticamente se mudou para o hospital e, junto com sua esposa, passou um longo período acompanhando de perto o sofrimento da filha na luta pela vida. Foram tantos momentos difíceis, né, considerados irreversíveis, né? A Mel chegou a ser desenganada mais de uma vez e assim a gente nunca desistia. E a gente fazia de cada momento, quanto mais difícil ele fosse, mais especial ele se tornava. Ele se tornava único, ele se tornava inesquecível. Eu coloquei na porta dela, lá no quarto dela, que ali tinha uma princesa. A UTI, a minha esposa fez um varalzinho com foto dela, a gente decorou o quartinho dela na UTI. Então assim, a gente fazia daquele momento doído, difícil, a gente fazia sempre ser especial. No próximo domingo, Anderson vai poder passar o Dia dos Pais reunido com a família, realidade bem diferente do ano de 2018, onde justamente no Dia dos Pais, Mel foi entubada. O médico falou, pai, tal, agora, né, não tem muito o que fazer. E era um momento muito difícil, muito delicado. E eu já estava num processo, né, lógico que a gente, conforme eu falei, sempre acreditando, mas assim, era algo que eu estava comemorando uma situação que a gente conseguiu reverter e de repente veio algo que era ainda pior. E aí, confesso que eu questionava muito, sabe? Eu questionava muito Deus, assim, sabe? Eu nunca fui um cara, assim, de estar dentro de uma igreja, de ser aquele cara fiel, mas óbvio que eu sempre tive Deus no coração. E eu lembro que aí, quando ele me tirou do quarto, eu voltei pro quarto. E aí eu nunca tive o hábito de ler Bíblia, nada. E eu lembro que tinha um sofazinho no quarto e eu me ajoelhei e questionei Deus.
eu até peço desculpa que nunca consigo contar sem me emocionar, mas eu questionei Deus. Eu falei, Deus, você não existe. Se você existe, e assim, desse jeito, se você existe, você fala comigo agora, você me prova agora, porque você não existe. E aí, é legal eu contar isso, porque eu não estou contando uma história de alguém que contou para mim, eu vivi isso. E tinha uma Bíblia em cima do sofá. E essa a Bíblia que eu ganhei, né? Você comprou pra mim. Isso. E aí, assim, aquilo falava para mim, abre a Bíblia. E aí eu fiquei meio, não, você tem que falar comigo, né? Aí falou, abre a Bíblia. E aí eu abri. Só que eu lembro que eu abri e não olhei. Eu abri, pus a mão, daí fechei o olho e meio questionando. Aí quando eu puxei, e aí quando eu olhei, assim, estava escrito, porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Meu Deus do céu. Oh, Senhor. Coisa mais linda, mãe. Coisa mais linda, mãe. Que princesa, filha. Viu que orgulho de você, filha. Filha, quanto tempo você esperou por isso, né, filha? Muito tempo, pai. Deus é bom, filha? É. Muito? Muito. Você confia? Confio. Então tá bom. Mais um dia? Menos um dia. Tá bom, filha. Daqui pra frente é só... Alegria. Enquanto ele lia a Bíblia, minha mãe estava aqui em casa e ela estava com uma pastora aqui em casa, né? E ela questionava também por que eu não tinha melhorado, se eles estavam orando tanto, se tinha tanta gente orando. E a pastora falava assim, Adriane, você não entregou tudo para Deus. Ela falava, mas eu entreguei tudo. E eu indo pra UTI, tudo no mesmo momento. E aí a pastora olhou pra minha mãe e falou assim, você não entregou ela. E aí minha mãe olhou assim, né? E falou assim, mas se eu entregar ela, Jesus vai levar a minha filha. E eles me colocaram no quarto da UTI. Eu lembro que eu via um quarto todo branco, como se tivesse fumaça, nuvem, enfim, era todo branco. E na ponta da minha cama tinha um homem. Ele tava todo de branco, eu não conseguia ver o rosto dele, era uma luz como se fosse essa, muito claro assim. E nesse momento minha mãe falou pra pastora que entregaria a minha vida. Ela falou, então eu entrego. E eu olhei assim na ponta da cama e eu vi Jesus, tenho certeza. E eu falei, chegou a minha hora, né? Eu não vivi muito, eu tinha 16 anos, mas eu fui muito amada, fui muito por toda a minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. E que se era aquela hora, eu aceitaria. Então eu peguei na mão de Jesus. E quando eu peguei a mão dele, eu abri meu olho. Assim, e aí tava meu pai me olhando. Depois dele ter lido aquilo, depois da minha mãe ter me entregue. E eu tenho certeza que era pra ter morrido. Só que toda a nossa fé, ou então a nossa fé e a fé das pessoas fizeram com que hoje eu estivesse aqui, graças a Deus, bem e com vocês. O momento de dificuldade só serviu para fortalecer ainda mais os laços entre a família, mesmo com as atenções estando voltadas para a Mel naquele período. Uma história de superação e também de inspiração. A gente não tem dúvida que assim, a gente construiu uma história muito linda, né? Então, assim, a gente tocou muitas pessoas, tiveram várias histórias assim que através de todo esse nosso sofrimento levou algo bom para alguém, né? Às vezes uma pessoa que estava lá achando que estava com problema e de repente, né, chegou, conheceu a nossa história no hospital ou através de uma rede social e falou, meu Deus, espera aí, o que eu tô me lamentando? Então, assim, hoje eu vejo que foi tudo perfeito. Obviamente que não gostaria de passar tudo de novo, mas de certa forma foi tudo muito, sabe assim, que foi um processo. Deus cuidou de todos os detalhes. De todos os detalhes.
para mim, exatamente nessa ordem. Muita fé, muito amor e superação. Muito bacana mesmo, parabéns pelo exemplo.